Os Noturnos, segunda parte. André olhou para o livro tentando se concentrar nos exercícios, mas seu único pensamento era a conversa que ouvira pela manhã ao voltar para casa. Não via a hora de terminar aquilo para sair e investigar toda a história. O vigia do parque havia dito ao porteiro da escola que o Trombadinha praticamente se entregara à polícia. O garoto estava tão apavorado que mal podia parar em pé. Tudo por causa de algo assustador que ele havia visto entre as árvores do parque. Um ser terrível e medonho que quisera atacá-lo. André levantou-se e espiou pela janela do quarto. Dali podia ver o pátio do colégio, onde tinham aulas de educação física, e o muro que o separava do bosque de árvores frondosas que havia no parque. Avistava também toda a extensão do lago e até parte da pista de Cooper. Que sorte seus pais terem se mudado para aquele apartamento. Nesse instante, a porta se abriu. "Você já acabou de estudar?" "Já," ele disse rapidamente, fechando o livro de matemática. "Então venha tomar lanche. Fiz sanduíches." "Agora não. Vou andar de bicicleta no parque." Ela olhou admirada. "No parque? Você já soube do que aconteceu?" "Claro que sim," disse ele, amarrando os cordões do tênis. "Hoje não se fala em outra coisa." "Me contaram que o Trombadinha saiu gritando de lá, apavorado, sabia? Deve ter visto alguma coisa." "E daí?" "Como e daí?" Ela irritou-se. "Daí que eu acho esse parque muito perigoso." "Que nada. O ladrão quis escapar da polícia, por isso correu para lá," disse André, impaciente. "E já era bem de noite, quase de madrugada, a hora do além." "Hora do além? O que quer dizer com isso?" André fechou o zíper do blusão. "Nada." Sua irmã olhou relutante. "Não sei não, André." "Ótimo," disse ele, despedindo-se com um tchau. "Mas esteja em casa antes do anoitecer." André concordou. Pelo menos nisso ela tinha razão. Ele contornou a praça, pedalando com velocidade até alcançar o portão que dava acesso ao parque pelos lados do bosque. Entrou na alameda superior, seguindo pela sinuosa pista de asfalto até atingir o ponto mais alto do terreno. Parou a bicicleta na sombra de uma árvore e olhou a paisagem que se estendia mais abaixo. Lembrou-se da conversa que o corretor de imóveis tivera com seus pais na ocasião da compra do apartamento. O parque, motivo da alta valorização dos imóveis da região, fora construído nas terras de um sítio, propriedade de uma rica família do século passado. Em 1892, tornou-se local de abrigo, criação e reprodução de animais, o primeiro zoológico da cidade. Atualmente, aquela área de lazer pertencia à prefeitura e havia sido preservada como patrimônio histórico do bairro. O parque teria vida longa, e o que quer que vivesse ali, viveria por muito tempo também. "O que foi dessa vez, garoto?" disse alguém atrás dele. André assustou-se, mas procurou disfarçar. "Ah, é você. O que quer por aqui?" o homem perguntou, observando-o com curiosidade. "Nada," mentiu André. "Só vim passear um pouco." Ele sorriu, como se soubesse da verdadeira intenção do garoto. "Está xeretando outra vez, não é?" perguntou, sem deixar de encará-lo. "Não, eu só aposto que está doidinho para saber o que aconteceu ontem à noite." André olhou com interesse. O jardineiro trabalhava no local há tempos. Certamente conhecia os boatos sobre as misteriosas aparições no parque. Poderia ajudá-lo a obter mais informações ou, quem sabe, até confirmar suas suspeitas. Resolveu arriscar. "Você sabe de mais detalhes?" "Claro que eu sei," ele disse após um momento.
Sei todas as coisas que acontecem por aqui e digo que esse garoto escapou por pouco. Como assim? Ele vasculhou os bolsos da calça à procura de fósforos. Desde criança eu sei que eles vivem aqui. André sentiu o coração bater mais forte. Quem? As criaturas da noite, ele sussurrou após acender o cigarro. Esse parque é assombrado por elas desde que minha avó era uma garotinha. De que criaturas você está falando? Você não sabe? Ele duvidou com um estranho sorriso. Vampiros. Depois que o jardineiro foi embora, André sentou-se num banco do parque para pensar. Ficara impressionado com aquela revelação. Então os boatos eram mesmo verdadeiros. As mais terríveis, medonhas e poderosas criaturas que o mundo já conheceu viviam ali em algum lugar. André olhou para o bosque, intrigado, imaginando qual seria o lugar ideal para o esconderijo de um vampiro. Os vampiros não suportam a luz do sol, portanto, o local devia ser bem escuro. Muitos deles habitavam os cemitérios, dormiam em criptas vazias ou abandonadas. Havia aqueles que viviam em casas comuns, como as que tinham visto no filme, ou aqueles outros que ficavam dependurados de cabeça para baixo no alto das cavernas, feito uns morcegos gigantes. Nesse momento, o relógio da torre da igreja bateu 6 horas. O som repetitivo das badaladas ecoou pelo parque, como uma canção sinistra. André montou em sua bicicleta e tratou de ir para casa. Já estava na hora de voltar. O anoitecer tingiu o céu da cidade como uma gigantesca sombra viva. Sugou as vibrantes cores das ruas até que elas se tornassem apenas tons esmaecidos. Lentamente transformou os contornos simétricos dos telhados e muros, dissolvendo-os num caos de linhas imprecisas. Trouxe a indagação, a suspeita, o silêncio. Deu vida aos mais secretos desejos humanos e também despertou as criaturas da noite. Irã sentiu em suas entranhas a chegada do anoitecer, não apenas pela sensação de frio que lhe invadia o corpo, fazendo-o estremecer. Ele sabia que este breve desconforto era muito significativo para os vampiros. Um momento único, vibrante, revivido eternamente com especial euforia. A confirmação do poder supremo. A vitória sobre as leis da natureza. A volta ao estado de consciência era um ritual enfrentado com prazer por todos os que, como ele, sobreviviam além da morte. O despertar envolvia todos os sentidos do corpo físico e psíquico numa crescente onda de energia. Era como se arrastado suavemente de um torpor mental, de um nível latente de vida para uma avalanche de sensações e sentimentos. E assim, no instante em que o último raio do sol foi engolido pelas sombras, ele abriu os olhos. Os primeiros sons que chegavam aos seus ouvidos eram indistintos e confusos. Aos poucos foram se tornando diferenciados, perfeitamente claros e identificáveis, trazendo do mundo da superfície as mais variadas informações. Respirou profundamente grato. Era um prazer sentir o poder da noite estimular seu corpo, ávido e jovem. Estava com fome. André pegou a tesoura e começou a recortar. Finalmente estava convencido de que os vampiros eram mesmo seus vizinhos. Simplesmente fantástico! Ainda bem que o jardineiro afastara suas dúvidas de uma vez por todas. Agora, tudo o que precisava fazer era entrar em contato com eles. Estremeceu só de pensar. Quantas vezes havia dormido de janela aberta sem imaginar que bem ali, nas redondezas, um vampiro sedento de sangue poderia estar à espreita? Mas agora não precisava mais ter medo. Quer dizer,
Segundo o livro Maldito dos Vampiros, tudo mudava se você conseguisse a amizade de um deles. Bem, pelo menos era isso que afirmava o livro. André, disse sua mãe, abrindo a porta do quarto de repente. Você tem aula amanhã cedo. O que está fazendo acordado até essa hora? Oh, mãe, custa avisar que vem entrando, resmungou André, contrariado. Quase me matou de susto. É o que dá você ler tantas histórias de terror. Depois fica aí, todo impressionado. André sorriu secretamente. Ela nem podia imaginar como ficaria impressionada se soubesse da verdadeira intenção dele. Precisa acabar isto primeiro. Depois cama, disse ela autoritária. Você precisa descansar. André não respondeu. Ia assistir A Hora do Calafrio, às 10h30 no Canal 13. Por nada neste mundo perderia um filme da série. Ainda mais naquela noite em que iam exibir O Túmulo do Vampiro. De modo que esperou a mãe sair do quarto para recomeçar seu trabalho. A cidade parecia deserta, sinistramente quieta e sombria. O mendigo admirou as estrelas e ergueu o último brinde à lua que brilhava, indiferente. Deixou a garrafa cair ao seu lado, não se importando em ver o líquido escorrer pelo gargalo e molhar a calçada. Já havia bebido bastante naquela noite, o suficiente para esquecer sua condição miserável. Arrumou seus trapos na sacola surrada e levantou-se, decidido a ir para o abrigo. A madrugada prometia ser fria e terrivelmente solitária, mesmo que alguém que já se acostumara a dormir na rua como um cão vadio. Caminhou durante alguns minutos, repensando o trajeto que tinha a intenção de fazer. Precisava manter-se atento para acertar o percurso. Já não era a primeira vez que se perdia naqueles caminhos escuros. Devia contornar a praça e seguir por uma rua secundária que dava acesso ao cruzamento com a rua do cemitério. Dali, prosseguiria em linha reta por mais 2 quarteirões e só então viraria à direita no semáforo da esquina da loja de carros. Àquela hora, o abrigo já devia estar fechado, mas ele fizera amizade com o velho zelador e esperava poder entrar após o horário. Se tivesse sorte, é claro. Apressou o passo, pensando no prazer de se deitar num colchão pulguento, junto ao calor de outros corpos desconhecidos que ansiavam pelo mesmo conforto. Agora estava mais próximo do cemitério. Já podia ver o portão de ferro com suas grades retorcidas que acabavam em setas apontando para o céu ameaçadoras. Caminhou para lá, aos passos trôpegos, ressoando pela calçada, sem imaginar o horror que o aguardava. Os rapazes estavam parados no trecho mais escuro da rua. Ultimamente, a cidade produzira dezenas deles. Pequenas tribos que perambulavam pela noite em busca de aventura e emoção. Emergiam das esquinas sombrias, dos metrôs tardios, dos recantos obscuros dos viadutos, vagavam pelas pistas de dança das casas noturnas, desafiando a normalidade com um sorriso cínico nos lábios. Cientes de que seu visual chocante atraía olhares e comentários, nem sempre lisonjeiros. Vestiam-se de preto, tinham cabelos compridos e eram muito pálidos. Pareciam ter pouco mais de 15 anos, jovens ainda. O que faziam naquela hora, junto ao portão do cemitério? Ei, alguém aí me arranja um trocado? Disse o mendigo enquanto se aproximava. Não lhe deram atenção. Continuaram a conversa entre si, como se ele nem existisse. Um dos rapazes virou-se por um momento, dando-lhe as costas, e ele pôde ver a figura de uma caveira estampada na parte de trás da jaqueta de couro. Desconcertado pelo pouco caso que provocara, resolveu insistir, decidido a obter atenção.
Estão passeando? Perguntou com um sorriso idiota. Cai fora, ouviu alguém dizer, o tom de voz ligeiramente alterado. O mendigo agitou as mãos e tossiu, contrariado. Por que motivo não lhe davam ouvidos? Aquela molecada era muito insensível, arrogante. Precisavam ter mais respeito com os idosos. Sim, iria chateá-los, só um pouquinho. Afinal, não viviam fazendo isso? Ah, já sei. Estão visitando os amigos, disse zombeteiro enquanto apontava o cemitério. Um incômodo silêncio caiu entre eles. O mais alto dos rapazes cuspiu de lado os chicletes e olhou com curiosidade. O outro, já bem irritado com aquela insistência inoportuna, cerrou os punhos e veio caminhando em sua direção com um olhar feroz. Subitamente parou. Que cheiro de merda! Exclamou, após fazer uma careta de repugnância. O mendigo deu um passo para trás, cambaleando. Ora, eu só bebi um pouquinho assim, e mostrou a medida com os dedos. Você quer morrer? Afirmou uma voz atrás dele. Por um instante o mendigo se surpreendeu. Não percebera a aproximação do rapaz. Ele se movera tão rápido. Morrer? Eu? Beber. Isso faz mal. Alguém completou com ironia. O mendigo começou a rir. O som de sua risada ecoou pela rua deserta. Não existe mais nada nesse mundo que me faça mal, filho. Está enganado, afirmou um dos rapazes com uma expressão sombria no olhar. Há muitos perigos à noite. Muitos mesmos, concordaram os outros. O mendigo esfregou os olhos hesitante. Havia algo de errado no comportamento daqueles rapazes. Era perturbador o modo como eles o encaravam. Pareciam animais cercando uma presa. Eu queria um cigarro, ele pediu após um momento, sem dar ouvidos à sua intuição. Pode ser uma bituca. Continuaram a fitá-lo sem nada dizer. Um deles enfiou a mão no bolso de trás da calça jeans e retirou um elástico, desses que se usam para separar maços de nota de dinheiro. Segurou-o por um momento entre os dentes, enquanto passava as mãos pelo cabelo loiro e liso, que, num momento rápido, prendeu num rabo de cavalo. O mendigo percebeu que eles haviam se aproximado mais. Agora estavam em volta dele. O que pretendiam fazer? Quer voar, vovô? Alguém perguntou baixinho. Voar? Voar? Repetiu o rapaz com um sorriso sinistro. O mendigo sentiu que estava em perigo, antes mesmo de tudo acontecer. Não entendo. Alguém lhe deu um empurrão. Ei! Exclamou assustado. Eu só pedi um... Não terminou de falar, porque a forte bofetada jogou sua cabeça para trás. O corte rápido, quase que instantaneamente, no canto direito da boca e começou a sangrar. Confuso, ele ainda tentou dizer algo que os convencesse a parar, mas os rapazes agiam como loucos, parecendo divertir-se com aquilo. Ele pôde ver a crescente hesitação que os dominava, uma alegria feroz, incontrolável. Então o agarraram. Um deles segurou-o firmemente pelo pescoço, enquanto os outros imobilizavam seus braços e pernas. Podia sentir a pressão dos dedos em sua garganta, sufocando-o, quase impedindo-o de respirar. Tentou gritar. Psss, fique quietinho e não me dê trabalho. Ouviu alguém sussurrar em seu ouvido. A voz era inumana, terrível e encheu-o de pavor. Ele tentou desvencilhar-se e fugir, mas os rapazes tinham uma força descomunal. O que queriam dele? Não tinha dinheiro, não tinha nada para dar. Desesperado, reuniu forças para gritar por socorro. Será que alguém além dos mortos o ouviria? Oh, meu Deus, me ajude!
pensou, sentindo o estômago revirar. Um gosto amargo de bile subiu por sua garganta, mas ele teve que engolir o vômito. Gritou o mais alto que pôde, mas sua voz soou rouca e fraca, abafada pelas risadas frenéticas dos rapazes. O que ouviu foi o som de suas próprias roupas sendo rasgadas, e o ar frio da noite enrijeceu-lhe o corpo quente. Começou a tremer. Quando as mãos surgiram por detrás de sua cabeça e o puxaram, comprimindo-a contra as grades do portão, imaginou que pretendiam imobilizá-lo para, quem sabe, dar-lhe uma surra. Não havia garotos que se divertissem maltratando animais? No entanto, segundos depois, compreendeu a verdadeira intenção. Era outra, muito pior. Seus olhos encheram-se de lágrimas quando sentiu a pele do couro cabeludo sendo rasgada, as orelhas dilaceradas, enquanto as mãos forçavam a passagem de sua cabeça pelo espaço entre as grades do portão. Deus, o que está acontecendo comigo? Pensou, ao fitar o céu, sentindo um formigamento no corpo, uma dor generalizada que o fez suar e tremer convulsivamente. Seus olhos, arregalados, fitaram o rosto maligno que o observava em silêncio. Ficou rígido de terror. Por instantes, recusou-se a aceitar aquela imagem monstruosa. Subitamente compreendeu. A verdade fluiu de dentro dele segundos antes de os dentes cravarem-lhe em seu pescoço. Abandonou-se àquela desconhecida sensação. Já não era preciso lutar. Em algum lugar entre a consciência e o sonho, teve a certeza de que não sentiria mais frio. Nunca mais. Agora iria dormir nas estrelas.